Bem, amigos. Bem, amigos do bairro Mambaí? Bem, amigos do bairro Mambaí. Isso aí. E aí, Willy, boa noite, tudo bem? Boa noite, Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual é o momento. A gente não sabe quando que você vai ver esse projeto, O né? que estamos fazendo aqui hoje, Meu Willy? irmão, estamos começando o Pod Bairro. Um Pod Bairro, o podcast do bairro Mambaí. Do bairro Mambaí. Teremos presenças ilustres aqui conosco. E, meu irmão, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. É ou não é? Que legal, vai ser uma bênção. Qual é a intenção desse programa aqui? Levar mensagem, levar conhecimento, vamos entrevistar pessoas que vão trazer informações, principalmente missão. É isso aqui a intenção. A ideia é missão. incentivar a comunidade da igreja do bairro Mambaí, distrito, talvez Campo Grande, a se envolver na missão. Até porque, né? Como que a gente quer ver Jesus voltar? Se não envolvermos na Se missão. a gente não estiver envolvido. Então, Exatamente. esse é o projeto, a ideia. E é isso aí. Vamos pra cima, né? Vamos para Pressão, cima. né, irmão? E uma coisa importante assim, esse ano, por que tantas coisas acontecendo esse ano? Porque esse ano, Bairro Mambaí completa 60 anos Amém. de Bairro Mambaí. 60 anos de bairro Mambaí. 60 anos de Bairro Glória Mambaí. a Então Deus. tem muitos para comemorar. Mas tem outra comemoração junto também. Quem tem é? 50 anos do Duque de Caxias também. Duque, sempre Duque. Pra cima, pro alto, pra glória, avante sempre. Só quem fez parte sabe o que é esse Exatamente. grito de guerra. Mas eu gostaria também de fazer um convite especial pro pessoal aí. Pode falar já. Camisetinha aqui pra você, ó. Coral do bairro Mambaí. As inscrições estão abertas. Vem participar conosco. Eu tenho certeza que você será muito bem recebido. Isso mesmo. Vamos lá? Pensando nisso, Vamos trabalhar? chamar Vamos trabalhar? nosso primeiro convidado. Afinal, nós viemos aqui para trabalhar, né? Vamos Vamos dar uma olhadinha aqui. Chega de conversa só nós dois, né? Tá faltando Nós tem um viemos espaço para aqui. conversar com o convidado. Isso aí. Exatamente. Bom, no episódio de hoje vamos conversar sobre a importância da comunidade na vida cristã e como podemos fortalecer nossos laços em nossa comunidade. Não é isso, Willy? Pensando nisso, nada melhor do que o nosso pastor, Pastor. pastor Evanir Santos. Por gentileza, Por pastor. favor, pastor, chega aí. Vamos lá. Seja Olá, bem-vindo. Ed. Muito obrigado Seja pelo convite. bem-vindo. Viu? Isso aí. Obrigado. Pastor, Aí. por gentileza. Por favor, pastor, aqui. Opa, estamos juntos aí. Que Pode Deus nos sentar abençoe aqui. aí nesse programa tão especial. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado por o senhor estar conosco aqui. E eu vou abrir esse bate-papo falando assim: o senhor é o 27º pastor da igreja do bairro Mambaí, Amém. da história do bairro Mambaí. Mas, Willy, vamos lá. Pastor, responde pra gente aí. Primeira pergunta de hoje, já pra galera conhecer o senhor. Para começarmos, conte-nos um pouquinho sobre a sua trajetória. O que motivou o senhor a dedicar a sua vida ao ministério pastoral? Ed, Whirley. Cara, você fez uma pergunta aí que mexe muito com o meu coração. Porque eu tinha 27 anos de idade quando decidi fazer teologia. E eu não sabia bem como funcionava, eu queria ser pastor. E fui buscar a orientação do meu pastor, né? E quando fui conversar com o pastor, ele olhou para mim e disse: Você? Ser pastor? Não, você não. Disse: Não, você é casado. Você já tem 27 anos de idade, tá certo? Você não é de família tradicional adventista. Você não conhece ninguém da obra. Você não vai ter chamado, tá certo? E você vai perder seu tempo. Se fosse você, não ia fazer teologia. Isso, o seu próprio pastor falando isso para você, incentivando assim. Que força, hein? Uau, vamos lá, continua, pastor. Aí, então, eu pensei, eu não quero perder meu tempo, eu vou fazer outra coisa. Aí comecei a fazer matemática, fiz 2 anos de matemática, né, sempre envolvido na liderança da igreja. Aí trocou o pastor, nós estávamos no retiro espiritual, quando chegou um novo pastor. Sempre gostei de retiro espiritual, é uma bênção, viu? E o novo pastor, quando me viu no retiro, ele disse: Vinícius, você nunca pensou em ser pastor? Eu disse: Não, eu não. Eu sou velho, já sou casado, né? Não sou de família adventista, tá certo? Não vou ter chamado, vou perder o meu tempo. Eu disse: Mas quem disse isso? Eu disse: Não, pastor fulano de tal. Eu disse: Não. Isso não é verdade. Eu fui com mais idade que você, casado, com filhos e tal, e estou aqui na obra.
Aí reacendeu aquela chama no meu coração. Tem futuro, então. Só que eu já estava no 3º ano de matemática. Eu pensei, minha esposa nunca vai me apoiar esse negócio de fazer teologia, para parar o curso, um curso pago e tal, não vai me apoiar nesse projeto. E eu fui conversar com Deus, Senhor, qual é o seu plano que eu seja pastor? Que o Senhor abra as portas e que o Senhor resolva essa questão. E um belo dia, né, minha esposa disse, meu bem, por que você não vai fazer teologia? Eu falei assim, rapaz. Ela falou num dia. Resposta de Deus aí. Do nada, sim? Do Fez essa nada, pergunta? do nada. Aí ela falou num dia, no outro dia eu fui tranquei o curso. Fui tranquei o curso. Só que já tinha passado o período de vestibular. E um colega dela, que estudou no Chile, falou assim, olha, conversando com ela, disse, olha, tem vestibular, tem como estudar no Chile, só começa só em março. E eu pensei, mas ela não vai querer ir para o Chile, né? Ele disse, meu bem, tem um Chile, por que nós vamos para o Chile? Aí nós fomos juntos para o Chile. Nós começamos ali o seminário teológico, depois voltamos para o IAN, para a Bahia, né? Foi uma benção estudar e se formar ali na Bahia. E o primeiro chamado que nós recebemos foi para ser pastor no Maranhão. Foi um desafio aceitar esse chamado, porque na época o presidente da Associação Sul-Paranaense me ligou e disse, Evani, eu não tenho um chamado para você, mas aqui você pode trabalhar com o obreiro bíblico, até a gente ver e tal, como resolve a situação. Eu disse, pastor, Deus me chamou para ser pastor, não foi para ser obreiro bíblico. Para ser obreiro bíblico não precisa fazer teologia. Eu disse, eu não vou não, eu vou para o Maranhão, que me recebeu um chamado. Aí o pastor Ivanaldo, na época, disse, Ivani, rapaz, você vai lá para o Maranhão, lá o negócio dele é diferente e tal. Eu disse, não, lá batiza muito, eu quero estar lá, eu quero descobrir que milagre é esse. No meio do povão, né, eu quero estar no meio do povão, Boa. E Deus me agraciou, tá certo, no meu distrito foi Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses, para mim, marcou muito a minha vida, tá certo? Primeiro porque eu tinha 37 igrejas na época. Quantas igrejas? 37. 37 igrejas. Pedalou muito. Então, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo era dia de culto. Só segunda-feira que era dia de folga, tá certo? E o desafio também estava relacionado à questão a poder chegar na igreja, né? Não sei se vocês conhecem a região ali, mas é uma região tipo deserto, de muita areia. Então você só vai em carro traçado 4x4. E o bug? Ou então tem que ser bom de moto, né? Tem que ser bom de moto. E eu não tinha nem carro traçado, nem tampouco sabia andar de moto. Eu fui aprender a andar de moto na areia. Imagina quantas quedas eu levei, né? Foram algumas. Então foi assim que eu comecei o ministério, foi uma benção, tá certo? Dali depois eu fui para o distrito de Timon, e quando eu estava completando o 5º ano, eu recebi o chamado para ser departamental, né? Quando o pastor Ezequias me ligou, falando assim, olha, Evani, você vai ser departamental. Eu disse, eu, pastor? Eu não, o senhor pode escolher outro. Tem muita gente que quer ser departamental, e eu não faço questão. Estou feliz aqui no meu distrito, tá certo? O senhor escolhe uma outra aí que eu não quero, não. Eu disse, não, você não entendeu. Aqui você não escolhe, você já foi escolhido. Eu falei, não, pastor, mas eu tenho que conversar com a minha esposa. Eu disse, não, rapaz, não tem negócio de conversar com a esposa. Você não precisa vir. E foi assim que eu fui para o departamento, trabalhei em vários departamentos. Fui ministerial, trabalhei no Ministério Pessoal, evangelismo, tá certo? Mordomia. Participei de todos os departamentos praticamente da igreja, né? Fiquei 13 anos no departamento e quando estava em Rondônia eu pedi para sair. Eu acredito que já fiz a minha parte, a minha contribuição. Eu disse, tá bom, agora está na hora de eu voltar para o distrito. Eu gosto de estar com o povo, com gente. Na massa. É isso junto aí. com todo mundo. Que legal, né? Muito Ô Edinho, é interessante também a gente comentar aqui, nós havíamos esquecido. O pastor, ele é marido da Neuza, nossa departamental aqui da associação, do Ministério da Mulher, e é pai do Tiago e da Estela, que também são jovens. O Tiago, jovem aqui da igreja, a Estela voltou para estudar, né, fora. Fazendo a faculdade, Amém, terminando por isso. a faculdade de medicina em Rondônia. Então, pontuar isso, porque o ministério do pastor também não é sozinho, é um ministério com a família. A importância da família. E fica até difícil reunir a família, né? Cada um com uma correria, tudo, mas o pastor está aqui. Mas, pastor, vamos lá. Vamos falar agora da nossa comunidade aqui agora, pastor.
Sabemos que a comunidade desempenha um papel fundamental na vida de um cristão. Em sua experiência, quais são os principais desafios que as igrejas enfrentam para manter uma comunidade unida e ativa? Olha, eu acho que a igreja precisa primeiro compreender, tá certo, o que ela representa, né? E quando Paulo fala da igreja, ele fala da igreja como sendo um corpo, onde o cabeça é Jesus. E se o cabeça é Jesus, é ele que manda. Muitas vezes na igreja, os membros é que querem controlar, e não deve ser assim. Eu acho que o grande desafio nosso, primeiro, é aceitar a liderança de Jesus Cristo. Tá certo? A liderança de Jesus Cristo é uma liderança onde as pessoas se aproximam. Quanto mais próximo eu vou estar de Cristo, mais próximo eu vou estar das pessoas. Quanto mais eu amar a Cristo, mais vou amar as pessoas, porque Cristo morreu por causa das pessoas. E às vezes falta essa visão, tá certo? E nós precisamos, de uma forma muito especial, entender que nós somos servos do Senhor. Então nós estamos aqui por uma missão. Deus chamou você, Deus me chamou o Irley, tá certo? Por uma missão toda especial. E nós, muitas vezes, parece que nós não compreendemos essa realidade. Então, eu creio, Éder, para responder essa pergunta, primeiro, que isso tem que ser o centro da nossa vida. Amém. E eu acredito que hoje, Éder, o que falta, sabe, que é compromisso. Compromisso com Cristo, tá certo? Compromisso com a igreja, compromisso, às vezes, com a função que você recebe, né? Então, a falta de compromisso tem atrapalhado muito. E Deus busca hoje homens e mulheres que sejam compromissados com Ele. Sim, pastor. E é com essas pessoas compromissadas com Ele que Ele vai poder contar, tá certo? Que estejam fazendo parte do culto da igreja, tá certo? Quarta, domingo, sábado, tá certo? Que sejam envolvidas nas atividades da igreja, que sejam realmente participando do corpo. Porque o corpo ele não fica separado. Não pode ficar separado. Tem que estar unido. E um órgão, um membro depende do outro, para poder funcionar o todo. O todo. E é interessante que quando o corpo trabalha unido, tá certo? A coisa funciona bem. Mas um corpo, quando trabalha de forma separada, gera morte, dor, sofrimento, tristeza. Exatamente, pastor. Exatamente. Pastor, quais as estratégias que o senhor acredita ser eficaz para fortalecer os nossos laços entre os membros e a igreja? Incentivar a participação dos membros. Qual a estratégia que o senhor acha que seria interessante para alavancar a participação dos membros? Eu creio que tudo que deve acontecer na vida do membro, primeiro tem que vir como resposta e consequência da comunhão dele com Deus, tá certo? Exato. Eu creio que o primeiro passo é esse. E comunhão você consegue através de oração, estudo da Bíblia, meditação e missão. Essas coisas contribuem para que você tenha comunhão. E muitas vezes está faltando tanto a comunhão com Deus através da meditação, estudo da Bíblia, oração, e falta a missão. Então quando isso falta, você não conseguir o objetivo. Agora, a melhor estratégia para alcançar os alvos, os objetivos traçados pela igreja, a primeira delas é a busca diária do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos mover. Se você for olhar e analisar a igreja primitiva, a igreja apostólica, era uma igreja assim que, aos olhos humanos, parece uma igreja perfeita. Só que eram homens e mulheres, tá certo? Com defeito igual a mim e a você. Qual é a diferença? A diferença era a presença do Espírito Santo na vida deles. Eu tive o privilégio de começar o ministério do Maranhão, e o Maranhão era um dos campos, eu não sei se atualmente, que mais batizava na divisão sul-americana. Tanto é que teve ano na minha associação de batizar 12 mil pessoas. Ok? É muita gente. É muita bênção, hein? 12 mil pessoas. Eu conversando com um colega meu o ano passado, no período do Caleb, na associação, 20 mil membros envolvidos na missão. 20 mil membros. É um exército, hein, pastor? É um exército. Em um mês, chega a batizar 5 mil. Um mês, 5 mil. O resultado de uma igreja envolvida, tendo relacionamento com Cristo, é isso aí. E compromisso. Compromisso.
Pastor, compromisso é decisão. É decisão. É decisão. É decisão de acordar cedo para orar. É decisão de acordar cedo para estudar. É decisão de andar ao lado de Cristo. E assim, você tem muitas estratégias para cumprir missão. Você pode usar a classe bíblica, você pode usar pequenos grupos, você pode usar a dupla missionária, tá certo? Você pode fazer o trabalho individual. O importante, sabe o que é? É você se encontrar dentro da missão. Porque eu não adianta falar assim, olha, a melhor estratégia é a classe bíblica. Não, mas eu não gosto de classe bíblica, eu gosto de trabalhar com dupla missionária. Ah, eu não gosto de dupla missionária, eu gosto de trabalhar com pequeno grupo. Então a melhor estratégia é aquela que o membro vai se envolver. É como se perguntasse para mim, Rony, qual é o melhor exercício? É aquele que você faz. Com certeza. Exatamente. Assim também é a melhor estratégia. É aquela que a igreja se envolve. Um corpo ativo, independente do exercício, desde que você faça alguma coisa e seja envolvido, exercite os membros, tá ótimo. E é exatamente isso. Todos os membros envolvidos, o corpo funciona. A máquina anda. Então isso que é importante realmente, a gente se envolver, a gente tomar a decisão de realmente se entregar e ser soldado no fronte de guerra da batalha, né, pastor? Agora, se hoje eu fosse pensar numa única estratégia para a igreja, eu falaria da escola sabatina. Eu creio que a escola sabatina, tá certo? Que é o coração da igreja, é a melhor estratégia para a igreja estar em comunhão, tá certo? Primeiro que leva o membro da igreja ao estudo da Bíblia, tá certo? Diário, tá certo? Eu vejo com a escola sabatina, eu olho com os olhos assim, eu fico feliz de ver a escola sabatina funcionando bem. Então leva o estudo diário, a oração, leva a você ter pequena comunidade, onde as pessoas têm oportunidade de compartilhar aqui na classe, de se conhecerem, tá certo? Aí você recapitula a lição, você ora junto, a pessoa abre o coração, você tem oportunidade depois de fazer um junta, tá certo? Para estar junto. Sim, então assim, eu olho a escola sabatina, tá certo? Como sendo, você tem oportunidade de dentro da escola sabatina falar sobre missão, sobre tudo na igreja. Então assim, eu acredito que se eu fosse usar uma única estratégia na igreja, eu usaria a escola sabatina. Bom, eu sou um apaixonado por escola sabatina, então realmente é o coração e vibra, eu vibro com a escola sabatina, vibro com a lição, vibro com a minha unidade, com os meus amigos ali, realmente é algo importante. Pastor, mas vamos lá. Considerando o contexto atual, com tantos desafios sociais e tecnológicos, como a igreja pode se adaptar para continuar sendo relevante e acolhedora para todos, para os de fora e para os de dentro? Eu penso que uma igreja é relevante, primeiro que ela precisa conhecer a necessidade da comunidade onde ela está inserida, tá certo? Então, se você não conhece a necessidade da comunidade onde você está inserida, você não tem como atender essa necessidade, a expectativa. Então, você primeiro precisa conhecer a necessidade, depois que você conhece a necessidade, você precisa agora, de alguma forma, tentar suprir, tá certo? Despertar o interesse da comunidade pela igreja. E você consegue isso, tá certo? Muitas vezes nós temos dificuldade de chegar já pregando a mensagem, mas você pode fazer diversos trabalhos. Por exemplo, aqui ao redor do bairro Mambaí, nós temos aqui vários profissionais de saúde. Já imaginou sair um dia aí verificando pressão da comunidade aqui ao redor, tá entendendo? Nós podemos fazer muitas coisas. Então, nós precisamos fazer um levantamento para descobrir qual é a necessidade. Quando você descobre a necessidade, você atende a necessidade, a pessoa se sente importante e a igreja se torna relevante. Muitas vezes a igreja está inserida no bairro e ela é desconhecida pelas pessoas que estão ao redor. Às vezes, eu vou até perguntar para o vizinho, ei, você sabe onde fica uma igreja adventista? Talvez a pessoa mora aqui perto e não sabe. E nós devemos despertar nessas pessoas, a pessoa entender que aqui nesse bairro, tá certo? Na rua Salgado Filho, 602, existe uma igreja adventista. E nós podemos trabalhar de diversas formas, tá certo? Programa de saúde, tem tanta coisa boa que nós podemos fazer aqui, tá certo? Exatamente. Culinária, né? Culinária. Culinária. E nós somos abençoados, sabe por quê? Nós temos uma estrutura aqui fantástica. Né? Nós temos aqui uma quadra onde podemos trabalhar com jovens, tá certo? Nós temos professores onde podemos fazer, por exemplo, volta e meia tem concurso aqui na prefeitura, podemos abrir uma classe nós temos para ensinar essas pessoas a se prepararem para o cursinho e assim sucessivamente. Podemos fazer alguns cursinhos aqui para os jovens, aí a igreja se torna relevante.
Oportunidades aparecem, né? Eu achei interessante um tempo atrás, a nosso bairro ele é formado de empresários. Talvez fosse uma ideia fazer algo voltado aos empresários. Exatamente. Então, a gente tem um campo, é aquela coisa. Até mesmo Se quiser, exatamente. Até mesmo de conversar com o Juntos, o Rubinho. Vamos conversar alguma coisa aqui, né? Vamos conversar sobre o Juntos, que é uma ferramenta de empreendedorismo cristão. exato. Isso a gente vai estar falando, a gente vai estar trazendo ele também aqui Em para breve- conversar sobre isso. Em breve nós Exatamente. teremos novidades aí. Vamos lá. Pastor, agora a gente fez 3 perguntinhas para o senhor aí. Vamos para um bate-bola aqui rapidinho agora, algo um pouco diferente. E aí o senhor vai responder de forma rápida, mas aquilo que vier do seu íntimo, do seu coração. Vamos lá. Então, pastor, um versículo bíblico favorito. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra firme. Amém. É o verso que eu mais uso Amém. quando eu levanto, quando estou com dificuldade, esse texto. E pastor, passa dificuldade aí? Eu acredito que todo precisa- ser humano não passa por precisa dificuldade, né? Não precisa responder não, pastor. Tô brincando. Um livro que o senhor recomenda. Caminho a Cristo. Isso é bom. Isso é bom. Eu já li. É bom. Realmente Eu- é histórico Aliás, esse livro. foi o primeiro livro que eu li da igreja. E quem não é o primeiro livro que leu? Caminho a Cristo. Minha mãe me deu o Caminho a Cristo para ler. Muito bom. Agora, essa aqui é uma pergunta difícil. Essa aqui vai ser difícil, pastor. Um hobby nas horas livres. Nem consigo imaginar, pastor. Nem consigo imaginar. Amigos, eu gosto de muita coisa, né? Eu gosto de correr. Hoje, por exemplo, eu corri 5 quilômetros e caminhei mais 5, tá certo? Mas o meu hobby predileto é o tênis de mesa. Então, Puxa vida. Quer ver o pastor? Realmente sabemos que é o Surpreendendo um tênis. total de 0 pessoas. Exatamente. Realmente sabemos que é o tênis de mesa. Quer ver o pastor feliz? Chama ele para jogar um tênis de mesa na sua casa, tá certo? Ou em algum lugar e Ô, Edinho, nós é vamos... jogar? É E aí, jogar Willy? ou chama Vai ele chamar o pastor chama pra pra jogar um apanhar? ping-pong? Porque o homem é brabo. Nossa, isso que ele ainda usa misericórdia para jogar com a gente. Mas é um grande jogador de tênis. Tem hora que deixa você fazer uns pontos. Ó, eu Amém. e o Willy somos jogador de ping-pong, mas ele é um mesa tenista. Exato. É diferente. É outra coisa. Pastor, um personagem bíblico que o senhor se identifica. Paulo, ele foi o maior pregador, o que mais sofreu por Cristo. Assim, ele abriu mão de muita coisa para seguir o que Jesus Cristo. Eu creio que esse é um personagem fantástico. É o que eu mais admiro. Depois de Jesus Cristo é Paulo. Muito bem, pastor. Nosso podcast não é muito longo, ele é pequeno. E exatamente indo aqui para deixar qual sua mensagem para o nosso pessoal que está assistindo o nosso primeiro podcast. Qual a mensagem do pastor Ivanir, do bairro Mombaí, 60 anos, é contigo. 60 anos de coração para coração. Eu creio que a mensagem mais importante que eu posso deixar para a minha comunidade é: se prepare para a volta de Jesus. Amém. Amém. Nesse mundo tudo passa. Eu sei que você, como membro, tem grandes desafios, tá certo? Muitos propósitos, grandes sonhos. Mas o maior sonho meu e seu deve ser um dia estar com Cristo no céu. Não permita que nada neste mundo tire de você esse objetivo, esse propósito. Ore por isso. Ore pelos seus, pela sua casa, pela sua família, tá certo? E se prepare para esse grande encontro. Eu fico imaginando chegando com a minha igreja, a igreja do bairro, subindo para se encontrar com o Senhor nos ares. Vai ser um momento muito especial. Amém. Realmente, amém. Olha, se tem uma pessoa que tem nos ajudado a chegar lá, é este aqui, nosso pastor Ivanir. Isso é importante falar. A gente vê nele um homem de Deus, uma pessoa preocupada com a comunidade, uma pessoa preocupada com pessoas, Exato. que realmente faz o diferencial numa comunidade. Então, realmente, pastor, obrigado por o senhor ter aceitado, por ter vindo aqui fazer o nosso primeiro podcast e Primeiro dizer para o episódio. senhor que a gente ora por ti, a gente ora pela sua família, para bênçãos, para proteção da sua filha na faculdade, e a gente ora para que Deus continue dando sabedoria para ti, para saber conduzir as ovelhas até o céu.
Eu não tenho dúvida de que vocês oram por mim, até porque eu creio que muito do que acontece na minha vida, no meu ministério, é fruto da oração dos irmãos. Essa é a grande realidade. Os milagres, a proteção, os livramentos, é fruto da oração dos irmãos. Se vocês não orassem, não intercedessem por mim, eu creio que muitas coisas ruins teriam acontecido comigo. Então, assim, muito obrigado. Éder, eu sei que você manda mensagem todo dia, estou orando por você, mas eu creio que existem outros irmãos também que estão orando, tá certo? Então, assim, é um privilégio fazer parte de uma comunidade que ora, que intercede pelo pastor, entendendo que eu sou limitado, tá certo? E posso muitas vezes falhar, errar, mas eu quero dizer para você o seguinte: o Supremo Pastor Jesus Cristo nunca vai falhar com você. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Exatamente. Nós agradecemos, pastor, pela presença, por ter aceito o convite. Também convidamos a você a seguir aí as nossas redes sociais, no Instagram, Adventistas do Bairro, Facebook, Adventistas do Bairro também, o canal do YouTube. Meu irmão, aqui nós temos inúmeras possibilidades para você nos acompanhar, mas principalmente o convite é que você venha e seja presente, participe da classe do nosso irmão Éder. Nós temos a minha classe, tem várias outras classes aqui dos adultos, dos jovens, as crianças, desde Rol A até os adolescentes, os jovens, os bravadores, aventureiros, enfim. Mas você é convidado a vir e fazer parte da missão da volta de Jesus. Não sei qual horário você está ouvindo esse podcast, mas eu quero dizer para vocês que nossos cultos sábado de manhã, começamos às 8h50, depois temos o culto domingo à noite às 19 horas e quarta-feira às 19h30. Então, esses são os nossos horários de culto. E venha aqui, porque o nosso pastor, se você chegar aqui, a primeira coisa que vai acontecer vai ser um cumprimento do nosso pastor. Com certeza, eu gosto de acolher, até porque Jesus Cristo, Ele sempre nos acolheu. Nós temos que aprender com Jesus Cristo a acolher também. Você está muito bem acolhido, não só pelo pastor, como também pela membresia, viu? Esses dois homens aqui são homens que têm trabalhado, tá certo? Têm acolhido muito bem os nossos amigos, tanto é que existem vários que já estão tomando a decisão e têm dito assim: pastor, essa é uma igreja acolhedora, eu sou muito feliz por estar aqui. Amém. Ô Edinho, é importante lembrar, para a gente finalizar, Igreja Adventista do Bairro Rombaí, 60 anos, uma igreja de pessoas. Igreja de pessoas. E você também faz parte de pessoas. Venha para cá. Até o próximo episódio. Um abraço. Até mais. Valeu.